Mateus 9, verso 1 até o verso número 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Glória a Deus. Essa passagem ela também tem um paralelo que está em Marcos capítulo de número 2, quando diz ali que alguns amigos levam um jovem para a presença de Jesus. Eles descem pelo teto a maca, o lugar onde o seu amigo estava. E é interessante que Jesus aqui, ele simplesmente diz, vendo a fé deles, não narra as outras pessoas, mas Jesus estava ali atento e percebendo isso. No capítulo 8 de Mateus, você vai perceber que vem uma sequência de milagres de Jesus, e eu anotei cada um deles aqui, ó. A cura de um leproso, no verso 1, capítulo 8, verso 1, no verso 5, é a cura do criado de um centurião. No verso 14, é a cura da sogra de Pedro. No verso 16, ele apresenta muitas outras curas, justamente enfatizando aquilo que Isaías diz, que sobre ele haveria uma unção de cura para os doentes serem curados. No verso 18, Jesus põe a provas aqueles que querem segui-lo. Ele diz assim: olha, raposas têm covis, pessoas têm buscado a minha presença, mas eles não vão encontrar em mim, porque eu não tenho coisas a oferecer na perspectiva humana. No verso 28, tem a cura de 2 endemoniados, a libertação de 2 endemoniados gadarenos. E encerra a passagem com o verso de número 34, quando diz que ele entra no barco e ele sai para a sua terra. Ele é rejeitado quando ele cura, ele liberta aqueles 2 endemoniados. Pastor, o que essa história tem a ver com a mensagem? Na realidade, Jesus está aqui operando muitos milagres que agradam o povo. Milagres que pessoas se sentem realizadas. Milagres que as pessoas queriam, precisavam e encontravam em Jesus. Encontravam nele milagres para uma saúde física, milagres para a área espiritual, milagres para a alma abatida. É interessante o quanto Jesus traz coisas que trazem respostas à nossa vida. Eu sei que muitos aqui entram nesse lugar precisando de um milagre. A Verlaine, no momento profético aqui, ela justamente falou isso. Você que entrou buscando algo, eu acredito que a grande maioria aqui ergueu as suas mãos, porque você precisa de um milagre diretamente para você, ou para pessoas que você ama, e nós encontramos isso em Deus. Eu sei que para alguns assim, você só vem atrás de um milagre, e é interessante que Deus sabe que a gente vem em busca de milagres, e assim mesmo, pela sua graça e sua misericórdia, Ele age em nosso favor. Mas uma outra pergunta que é pertinente a nós, além dos milagres que nós buscamos, e do que nós nos agradamos em Deus, é a pergunta que cabe a todos nós: o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Como eu posso agradar a Jesus? Quais são as ações que eu preciso ter
para agradar a Jesus, não apenas vir nesse lugar para me deleitar no que Ele tem, mas estar aqui também para oferecer a Ele algo da minha parte que o agrade. E a mensagem é justamente sobre isso, como agradar Jesus. E eu quero, nesse texto que nós lemos de Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 8, encontrar aqui algumas respostas. E eu acredito que vamos saborear esse texto juntos, porque eu sei que existem coisas aqui que estão sendo apresentadas e que você já faz, e isso agrada a Jesus. No verso 1, interessante que o texto diz, logo no primeiro verso, que quando ele cura aqueles endemoniados, as pessoas pedem que ele saia daquela terra, ele saia daquele lugar, ele está fazendo o bem, mas eles dizem assim: se retire daqui. E no verso 1 do capítulo 9, logo diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado, e foi para a sua própria cidade. É interessante o quanto nós estamos aqui buscando a Jesus. Você está aqui na busca de algo que pode te satisfazer, mas ao mesmo tempo você está aqui por causa de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O primeiro ponto dessa mensagem é justamente esse: Jesus não fica aonde Ele não é bem-vindo. Jesus não quer estar aonde as pessoas não o recebem. É diferente desse ambiente aqui. Ele está nesse lugar conosco, porque você está aqui para adorá-lo, para reconhecê-lo sobre a sua vida. Você o deseja, você o quer, você precisa dele, e você manifestar isso a Deus, pode ter a certeza que ele se agrada disso, e que ele quer estar presente e se manifestar na sua vida. Ele não vai ficar aonde ele não é bem-vindo. A gente sabe que os relacionamentos são pautados justamente nos valores que nós temos em comum. Nos relacionamentos, eles são pautados na construção de uma vida de entrega de um ao outro. Por isso, quando você começa a ter um contato maior com uma pessoa, você vai criando afinidades, você vai criando laços, e na construção desses laços, você vai compartilhando a sua vida, onde você se sente seguro em compartilhar o teu coração com pessoas que você conhece. Assim também, essa pessoa começa a compartilhar com você, e vai criando os laços. E é interessante que desejar a presença de Jesus, desejar que Ele esteja presente, você começa a compartilhar mais da sua vida. E o interessante é que Deus também, por meio do seu Espírito, começa a compartilhar mais coisas dos céus com você. Deus quer compartilhar mais coisas com você. Deus quer compartilhar mais sobre a sua casa. Ele quer compartilhar mais dos seus planos. Ele quer compartilhar mais das suas bênçãos, a sua vida. Porque se você tem desejo dele estar, ele também tem prazer de estar com você. Eu não sei se você tem essa experiência de conhecer pessoas que, quando você diz assim: eu vou na casa de fulano, aquele dia é um dia agradável, porque você sabe que você vai chegar num lugar onde você vai ser acolhido e amado, onde você vai bater um bom papo, que você vai compartilhar coisas, que você vai se alegrar, que vai ser um dia diferenciado, porque aquele relacionamento agrega a sua vida. Se você deseja a presença de Jesus, Ele deseja estar com você também. Se você deseja a presença de Jesus, Ele deseja estar na sua casa, Ele deseja compartilhar coisas com você. Só que justamente a gente precisa entender essa ideia de relacionamento, porque você pode orar a Deus. E eu estou lendo um livro do pastor Adilson, né? Ele esteve lá no podcast com a Verlane e presenteou ela com um livro, O Reino Invertido. E ele estava falando justamente sobre a experiência dele da adoração, da oração, onde ele disse que ele convivia num tempo de oração com Deus, pedindo coisas e apresentando para Deus as suas necessidades. E ele disse que um dia foi confrontado e falaram assim para ele: a primeira parte do Pai Nosso é quando você expressa que Deus é o teu Pai. E quando Deus é o teu Pai, você não se coloca diante dele só para pedir, você se coloca diante dele para um tempo de relacionamento.
E às vezes a gente quer crescer, mas a gente não está tendo relacionamento com o nosso Pai. A gente quer crescer, mas a gente só apresenta os nossos pedidos. E às vezes a gente não consegue colocar um tempo de comunhão. Eu entendo que essa mensagem é uma mensagem para te inspirar, para te confrontar, mas acima disso, para te inspirar a você viver um relacionamento maior com Jesus. Porque Ele quer estar no ambiente onde Ele é bem-vindo. E às vezes a gente coloca o nosso Deus diante do nosso Senhor, nossas necessidades, mas nós não colocamos a nossa vida diante do nosso Pai, diante de um relacionamento que vai nos fazer crescer. E eu me lembrei nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 10. Quando aquela mulher, ela via o profeta passando, e ela teve uma ideia de construir um quarto para aquele profeta pernoitar, ter um lugar de descanso. E ali tem uma simbologia das coisas que acontecem. 2 Reis 4:10 diz assim: façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. O que esse quarto representa? Representa uma disponibilidade para servir a Deus. Representa um ambiente onde você pode estar em intimidade, em comunhão, onde você pode estar recolhido diante do Senhor. E é interessante que Jesus, ao ensinar a oração, ele diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta sobre você, e ali o teu Pai que te vê em secreto. É interessante, eu gosto dessa observação. O texto não diz o teu Pai que te ouve, ele diz o Pai que te vê, porque a oração às vezes é muito mais do que falar. É falar, claro que é, mas é também uma atitude de se colocar diante daquele que você quer intimidade, diante daquele que você quer viver, diante daquele que tem planos extraordinários para você. Façamo-lhes um quarto, façamo-lhe um quarto. O quarto é esse ambiente de disponibilidade para estar diante de Deus. Você precisa se colocar disponível para Jesus. Se coloque disponível para Ele. Se coloque diante dEle para viver o relacionamento com Ele. Ele fala da cama. A cama, a gente sabe que tem um símbolo de descanso. A cama é o lugar de nossa intimidade. Na cama a gente apresenta para Deus o nosso coração. É o momento onde a gente descansa. É o momento onde a gente se coloca vulnerável. Já parou para imaginar? Se alguém entra na sua casa e você está dormindo ali, você está num lugar de vulnerabilidade. Mas ali você está na intimidade, no lugar de descanso. E a Bíblia diz que quando você estiver dormindo, o Senhor trabalha em teu favor. Ele cuida de você. A cama, esse símbolo de descanso. A mesa, o lugar de comunhão, de sustento, de provisão. A cadeira é o lugar de aprendizado, permanência, estabilidade. O candeeiro, a luz, a direção de Deus guiando as nossas vidas. Quando a gente está falando de desejar a presença, a gente está falando de buscar intimidade, de se assentar com Jesus para aprender dele, de ter comunhão, de ter direção para a nossa vida. Às vezes estamos em falta, às vezes estamos perdidos na vida, porque a gente não parou para poder saborear da presença que Ele disponibiliza para nós. A gente não para desfrutar da comunhão, para a direção naquele dia, para sermos inspirados no nosso trabalho, para orarmos em comunhão e pedir uma direção para a nossa vida. Ele quer fazer isso, mas às vezes a gente não aproveita essa oportunidade. Pastor, a vida é corrida. O senhor não sabe a hora que eu tenho que acordar para trabalhar. Eu não estou falando que você tem que acordar 3 horas antes do teu trabalho para que você faça isso, mas você pode tirar um tempo de qualidade, porque Deus espera que você possa apresentar para Ele as tuas necessidades, mas que você possa se colocar simplesmente diante do teu Pai que te vê em secreto.
ame, deseje, viva na presença dele. Se você desejá-lo, o plano de Deus é se revelar a você, é se revelar a tua vida, é se revelar a tua causa, a tua família, a tua casa. Crie, construa um ambiente para Jesus ficar com você. Que Deus possa te potencializar nesse caminho de intimidade e que haja revelação dele para a tua vida em todo o tempo. O segundo ponto está na primeira parte do verso de número 2. Mateus 9, verso 2. A primeira parte diz assim: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. O segundo ponto apresenta justamente que Jesus vê, ele entende que a fé é demonstrada através de atitudes. Como Jesus viu que aqueles jovens criam que ele poderia fazer algo? Por causa da atitude que eles tiveram. Qual é a atitude que você teve hoje de vir à casa de Deus? Muitos vieram direto do trabalho, muitos vieram cansados, muitos vieram angustiados, muitos falaram: Senhor, eu nem poderia estar hoje aqui, mas eu sei que na tua presença eu sou renovado. É uma atitude de fé que demonstra para Deus o valor que você tem, que você dá a Ele. A nossa fé ela é demonstrada através de ações. A nossa fé é apresentada a Deus através da ação. E é interessante que o texto diz que ele viu a fé dos amigos. Não foi a fé apenas do jovem que foi levado, mas ele viu a fé dos amigos. E eu achei interessante essa colocação, porque eles trouxeram, eles agiram e colocaram aquilo diante de Deus. Eu sei que às vezes a gente tem a fé e você já teve uma primeira ação, você já demonstrou a fé, mas pode ser que você vai ter que ter fé para ir além e trazer diante de Deus e colocar no altar dele aquilo que está te perturbando. Vai ter que colocar e deixar diante dele, porque às vezes a gente tem a fé de trazer, mas a gente não tem a fé de deixar lá. Eu não sei se você entende. Quantas vezes a gente vem com angústia na alma e traz diante dele aquilo que a gente precisa, mas a gente sai daqui e leva de volta para nossa casa toda essa angústia. A gente leva de volta o problema, porque a fé é conduzir, mas é interessante que a fé é também deixar. É deixar diante de Deus aquilo que nos perturba, aquilo que está tirando a nossa alma do eixo, que está trazendo angústia à nossa alma. A gente precisa aprender a descansar e deixar na mão do Senhor. Pastor, mas eu sou ser humano. Eu também sou. E quantas vezes eu levo de volta muitas coisas que eu já trouxe para Deus? Quantas vezes a gente traz de volta, a gente traz para Ele, mas depois leva de volta. Interessante que a fé aqui, o termo aqui que diz que eles trouxeram, é levar, conduzir. Mas uma segunda ideia, ele diz assim: alguém que pode curar uma pessoa, alcançar ou pegar algo para alguém. Eu achei muito interessante essa colocação, porque eles tiveram a coragem de pegar o seu amigo e colocar diante do Senhor. Às vezes a tua fé não é apenas algo que se vai mover na sua vida, mas por vezes se move na vida de outras pessoas. Você pega algo para outras pessoas. E quando a gente olha para a igreja, essa ação é extraordinária. Por quê? Porque a ação da igreja, ela é na mutualidade. Você ajuda outro e outras pessoas te ajudam. Por isso a importância, e ontem eu estava conversando com o irmão justamente a respeito disso, dos nossos grupos de conexão, onde você pode estar dentro de um grupo que você compartilha da tua fé, que você compartilha o que você tem e inspira outras pessoas, mas há momentos que você precisa da ajuda dos outros, para que você possa ser curado, para que o milagre aconteça, para que outras pessoas estejam junto ali. Eu sei que há momentos que você recebe um confronto de alguém, mas se esse confronto for em amor,
se você perceber que essa pessoa está te confrontando porque ela te ama, aquilo vai trazer inspiração para você continuar. Aquilo vai trazer um milagre sobre a sua vida. Eu não sei se há alguém aqui que precisa de uma oração nesse sentido. Há alguém aqui que precisa de um ânimo do Senhor? Você quer receber uma oração agora? Há alguém que quer receber uma oração agora? Amém. Por favor, Jean, chega junto desse irmão. Pode chegar mais 2 irmãos lá e orar por ele. Há mais alguém que quer oração nesse momento? Amém. Alguém pode estar aqui junto com o Fábio, por favor, orando com ele? Pastor Paulo, por favor. Bárbara. 2 irmãos podem se unir ali a Bárbara para orar por ela, em nome de Jesus. 2 irmãs. Mas alguém que precisa? Glória a Deus. 2 irmãos aqui. Felipe, atrás de você, por favor. Nilson também. Orem por ele, em nome de Jesus. Mas alguém que precisa de um milagre do Senhor, que entende que na mutualidade Deus pode agir, em nome de Jesus. Eu não estou vendo, se houver mais alguém, você pode erguer a sua mão, vamos orar. Pai, teus filhos se expuseram, se colocaram diante do Senhor. Eu sei que na mutualidade o milagre dos céus acontece, onde por vezes auxiliamos pessoas e outras vezes somos auxiliados. Que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos e da tua filha, que pediu, que se colocou diante do Senhor para receber um milagre. Que o Senhor venha com poder, com uma autoridade dos céus, liberando aquilo que os céus têm sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Há outros que nos auxiliam, outros que caminham conosco. Que essa fé, que é na comunhão da igreja, se manifeste na vida de vocês, que traga um milagre do céu sobre a família de vocês, em nome de Jesus. A fé verdadeira exige uma ação, e às vezes a ação é da gente se expor, e a outra ação é de alguém estar junto conosco, confiando e lutando conosco as guerras que às vezes a gente luta sozinho, que a gente caminha sozinho. Deus, Ele nos chama para dar passos de fé, para nos conduzir a ambientes para a bênção dEle estar sobre a nossa vida. A segunda parte do verso de número 2, a primeira parte diz que eles trouxeram um paralítico deitado no leito, e Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo. A segunda parte desse versículo diz o seguinte: Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. O terceiro ponto fala de uma visão de Jesus sobre nós integralmente. Jesus nos vê integralmente. Ele estava com uma enfermidade, e o que ele precisava? De uma cura física. Mas é interessante que Jesus sabia que além da cura física, ele precisava da sua espiritualidade sendo renovada. Ele precisava do perdão dos seus pecados. Assim como nós temos uma outra esfera hoje, que é a cura da alma, que é nos sermos ajudados em tempo de ansiedade, de depressão, de transtornos que vêm sobre nós. Jesus, Ele olha para você de forma integral. Jesus sabe da tua necessidade física, sabe da necessidade financeira que você tem. Ele sabe da tua alma angustiada, das dores. E Ele sabe também que você precisa de vida e vida abundante. Ele conhece você integralmente. Ele sabe de todas as áreas que você precisa de ajuda. Ele sabe do teu casamento. Ele sabe da tua saúde. Ele sabe das tuas emoções. Ele sabe também dos teus pecados e que você precisa mudar coisas na sua vida. Ele nos vê integralmente.
Ele olha para nós e entende a área que precisa do perdão. E esse perdão vai curar o nosso espírito, e nós poderemos nos levantar para caminhar novamente. O perdão traz sobre nós a libertação. E por vezes as áreas emocionais que estão em depressão, ou estamos olhando para a nossa vida sem perspectiva, isso traz ansiedade. Jesus também quer estar presente nisso. Ele quer estar presente naquilo que te angustia. Ele quer estar com você. É interessante que o homem tem necessidades. Dentro da área de RH ou dessa área empresarial, né, tem um psicólogo que fez uma pirâmide. Ele chama de pirâmide das necessidades humanas, que é a pirâmide de Maslow. Ele fala que o homem ele precisa ter necessidades das mais simples às mais complexas supridas. Então ele fala das necessidades mais simples, que são as fisiológicas: alimentação, água, sono, respiração, abrigo. Aí ele fala de necessidade de segurança, proteção física, estabilidade financeira, saúde, segurança no trabalho. São coisas que mexem com a gente, que a gente precisa ter. Mas ele fala de necessidades sociais: amor, amizade, pertencimento, família. Necessidades de estima, autoestima, reconhecimento, respeito. E ele fala das necessidades de autorrealização, propósito, crescimento pessoal, realização espiritual. Um pesquisador da área humana entendeu que o homem tem necessidades. Ele conseguiu identificar, e se você se olhar à luz dessa pesquisa, você vai ver que é uma realidade. Se um homem pôde entender isso, e saber que nós temos necessidades que precisam ser supridas, o nosso Criador, o nosso Pai, sabe muito melhor do que você precisa. Ele sabe de todas as áreas que você tem necessidade. E no relacionamento com Ele, essas coisas podem ser supridas. Eu me lembro que na minha adolescência, a maior angústia que eu tinha era ter uma ideia de propósito. A minha pergunta para Deus era: por que estou aqui? Eu achava a vida muito pouca, e com 11, 12 anos eu ficava questionando: Deus, para que eu estou aqui? Porque será que eu só nasci e vou viver? E na angústia familiar que eu tinha, de brigas dos pais, separação, e vai e volta e briga, eu ficava assim: será que é só isso? Será que eu vou viver só essas coisas? Daqui a pouco eu morro e acaba. Eu tinha uma necessidade de entender que eu fazia parte de um propósito, que eu não estava aqui por um acaso, mas eu era um plano de alguém. E não era o plano da minha mãe, nem era o plano do meu pai. Era o plano de um Pai Celestial. É um plano de Deus sobre a nossa vida. E Deus sabe disso. Por isso as angústias mais profundas da tua alma, Ele conhece. As áreas que teu cônjuge, teus pais ou teu amigo mais chegado não conhece, o teu Deus sabe. Ele tem uma resposta poderosa para isso na tua vida. E Ele quer liberar sobre você isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O quarto e último ponto, aleluia. Mateus capítulo 9, versos 6 e 7. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 7. E levantando-se, partiu para a sua casa. Glória a Deus. Jesus tem poder para realizar todas as coisas. O quarto ponto nos apresenta o nosso Deus com poder para realizar todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, o que você precisa. Ele tem poder para realizar
todas as coisas. O texto diz que ele perdoa o pecado daquele jovem, e ao mesmo tempo esse jovem é curado. Ele faz uma pergunta muito aguda, ele faz uma pergunta que penetra muito a alma. Ele diz assim: pois qual é mais fácil? No verso de número 5, estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Jesus tem autoridade para curar aquele homem, mas também tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tinha autoridade dos céus para liberar uma palavra de cura, mas ele tinha uma autoridade dos céus para perdoar pecados. Jesus está dizendo e declarando através dessa palavra que ele era Deus. Ele é Deus. Nós, ao nos relacionarmos com Jesus, nós nos relacionamos com Deus. A resposta era muito simples para Jesus, ainda que difícil para os fariseus, porque os fariseus se pegavam à religiosidade. Eles não olhavam para Jesus como ele o era, e não o aceitaram. E até hoje há uma parte de Israel que não reconhece Jesus como Deus. Perdoar pecados é algo invisível, mas tem um resultado eterno. A cura física era algo visível, mas o resultado temporário. Qual é o mais importante sobre nós? A eternidade ou aquilo que é temporário? Eu sei que a gente vive nesses polos, mas para Jesus, Ele quer fazer ambos na nossa vida. Ele tem poder para agir em todas as áreas sobre nós. O texto diz que Ele tem autoridade, poder de escolher, liberdade de fazer como quer. Ele tem autoridade para agir segundo a sua vontade. Essa vontade de Deus sobre você é boa, perfeita e agradável.